Olá, meu querido, minha querida. Sejamos bem-vindos, bem-vindas para este nosso culto virtual, primeiro domingo na Quaresma. E você e eu somos convidados para estarmos em comunhão com Deus, mas também entre nós. Somos saudados com a palavra do nosso Deus, que é lema para esta semana que inicia, que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 4, que assim nos diz: Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também neste dia, a palavra de Deus quer alimentar a minha e a tua fé. Que Deus assim nos abençoe neste momento de celebração. Nos reunimos neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos juntos orar. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos por esta manhã que nos deste de presente novamente o dom da vida. Obrigado, Senhor, porque com o despertar para um novo dia, Tu nos dás a oportunidade novamente de podermos vivenciar a nossa caminhada de vida e de fé. Ó Deus, nos colocamos diante de Ti assim como somos, pessoas falhas, pecadoras e merecedoras da Tua graça e da Tua bondade. Mas, por meio de Jesus Cristo, Tu nos recebes a cada novo dia na Tua presença, pois a Tua palavra nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nesta graça, bondade e misericórdia, receba a cada um e cada uma de nós, para que possamos estar diante de Ti, com o coração conectado contigo, com a mente aberta para receber, ouvir, entender, absorver, aprender e vivenciar a Tua palavra. Por meio do Teu Santo Espírito esteja conosco neste dia. É o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queremos ouvir assim as leituras bíblicas indicadas para este dia, as quais queremos acompanhar. Primeira leitura nós a encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, que assim eu passo a leitura. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representa o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Amém. Queremos assim também ouvir a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 9 a 15,
e nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando É como a chuva que lava. Assim diz a palavra do Senhor. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, bem-aventurados são aqueles que ouvem e colocam em prática na sua caminhada de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, nos trazendo o entendimento da sua palavra. Queremos refletir sobre o tema aliança. O que é uma aliança? Aliança é o pacto, um ajuste, um acordo. É a união de coisas diferentes entre si. É a união de duas ou mais entidades ou pessoas em prol de um objetivo comum. Também é o nome dado ao anel que casais usam e que simboliza um compromisso, um noivado ou um casamento. Significa a ligação, a união entre duas pessoas também pelo matrimônio. Usar uma aliança é demonstrar um compromisso assumido com a outra pessoa. Poderíamos então afirmar que a aliança é um sinal externo e visível, consequência dos votos pronunciados e assumidos no momento da bênção matrimonial no altar de sua igreja. No entanto, o sinal, o símbolo por si só, não faz o matrimônio. Nem saber o significado da aliança vai proporcionar uma união feliz, mas a união destas duas pessoas proporciona sim uma vida matrimonial e familiar feliz, pois o que os une, além do símbolo, é o amor que um tem para com o outro. A palavra aliança também aparece inúmeras vezes nas Escrituras Sagradas, sinalizando cada um dos pactos que Deus fez com os seres humanos durante toda a sua caminhada de povo. A antiga aliança é testemunhada e retratada no Antigo Testamento, enquanto que a nova aliança está presente no Novo Testamento e foi estabelecida através e por meio de Jesus Cristo. Os textos previstos para este final de semana, primeiro final de semana na Quaresma, falam da aliança, do pacto, do compromisso feito por Deus com os seres humanos.
Não lemos os textos indicados de Gênesis e Salmos, que também são indicações, mas que eu deixo à disposição de vocês para que vocês possam realizar esta leitura em casa. No texto de Gênesis 9, 8 a 17, nós somos lembrados da aliança que Deus faz com Noé e a sua descendência após o evento do dilúvio, de que nunca mais os seres humanos, os seres vivos, seriam destruídos por um novo dilúvio. No texto do Salmo 25, versículos 1 a 10, nós somos lembrados que o Senhor é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. No Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ouvir, ele nos apresenta o relato do batismo de Jesus, que ao sair da água, ouviu a voz do Senhor que veio do céu e dizia: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus é o elo presente da aliança de Deus com o seu povo. Em Jesus Cristo, Deus faz uma nova e eterna aliança com o seu povo, trazendo proposta de perdão, vida e salvação. A carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, do qual nós também ouvimos, nos lembra que, pelo batismo, participamos desta aliança de Deus, que Deus então estende a toda a humanidade por intermédio de Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto. O reformador Martim Lutero dedica várias páginas para falar sobre o sacramento do batismo. Ele divide a explicação do sacramento em 3 partes ou em 3 instâncias consideradas de grande importância. Ele então nos diz que o batismo contempla o sinal batismal, o significado batismal e a fé que une então o sinal e o significado. O sinal consiste em mergulhar a pessoa na água ou aspergir a água sobre a cabeça em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo, a pessoa não fica dentro da água, não fica mergulhada na água, mas é tirada da água. O sinal, então, deve conter ambas as partes, o colocar na água do batismo e o tirá-lo também da água do batismo. O significado do batismo é um morrer bem-aventurado do pecado e uma ressurreição na graça de Deus, de modo que a velha natureza humana, o velho homem, o velho Adão, a velha Eva, concebidos e nascidos em pecados, são afogados e um novo ser humano, nascido na graça de Deus, surge e levanta e assim vive diariamente neste perdão e nesta graça de Deus oferecida a nós por meio também do batismo. O sacramento ou o sinal do batismo se realiza rapidamente, em instantes no culto, como bem nos lembrava Lutero. É só um pequeno momento do culto na comunidade, mas o significado, o batismo espiritual, a vivência batismal, o afogamento do pecado, da velha natureza humana, dura enquanto nós vivermos aqui neste mundo e só é consumado ou só se torna concreto na hora da nossa morte, quando estaremos na presença do nosso Deus. Poderíamos então perguntar: mas de que adianta, de que serve então o batismo, se não apaga e nem afasta completamente o pecado da humanidade? Lutero nos responde dizendo: em primeiro lugar, é preciso que te entregues ao sacramento do batismo e ao seu significado, isto é, que desejes morrer juntamente com os pecados e ser renovado no último dia, conforme denota o sacramento. Em segundo lugar, é preciso que te comprometas a perseverar nisto, destruindo enquanto viveres e lutando contra o pecado mais e mais até o último dia.
A pessoa que, tendo caído em pecado, deve lembrar-se de seu batismo com toda a força, como Deus firmou um pacto, uma aliança com ela na ocasião, comprometendo-se a perdoar-lhe todos os pecados, desde que ela queira lutar contra eles, até a morte. Nesta verdade e aliança de Deus, deve-se confiar e viver alegremente. Então o batismo volta à sua obra e ao seu poder, e o coração volta a estar satisfeito e alegre, não por causa de obras ou satisfação próprias, mas por causa da misericórdia de Deus, que no batismo prometeu mantê-la eternamente. Por meio do batismo, que é sinal da aliança de Deus conosco, participamos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Recebemos o presente do perdão dos pecados, vida e salvação. Contudo, somente pela fé nós alcançamos este perdão e, nos apropriando desse presente, teremos então proveito desse presente oferecido a nós. Pois, enquanto creio que Deus não quer me imputar os pecados, o batismo está em vigor e os pecados estão perdoados, mesmo que persistam em grande parte. Por isso, não se deve duvidar deste perdão. Se ouvimos que, na aliança do batismo, Deus aceita a nós, pessoas pecadoras, Ele nos poupa e dia após dia nos purifica, e se cremos firmemente nisso, então o coração só pode ficar alegre, amar e louvar a Deus. Querido e querida, resumindo o que foi dito até aqui, pelo batismo, Deus faz uma aliança conosco. Pelo nosso batismo, Deus fez uma aliança comigo e com você. Deus ofereceu para nós o presente da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna. Deus nos presenteia com a oportunidade de vivermos em novidade de vida a partir da sua morte de Jesus Cristo em nosso lugar, concedendo-nos o perdão dos pecados, vida em lugar da morte e condenação. Ele nos concede a esperança da vida eterna, que é a vivência do batismo na sua plenitude. Pois somente pela morte e ressurreição é que o velho homem é totalmente afogado e ressurge sem pecado e nenhum mal. Com cada um de nós, Deus fez uma aliança no dia em que nossos pais, padrinhos e madrinhas nos conduziram à pia batismal lá em nossa comunidade ou aqui em nossa comunidade. Qual tem sido a minha e a tua relação e ação diante desta aliança que Deus fez comigo e contigo? Assim como numa relação conjugal, não é suficiente carregar o sinal externo, a aliança no dedo. E tampouco é suficiente saber o significado desta. Mas o sinal e o significado, caminhando de mãos dadas, precisam estar sempre unidas pelo verdadeiro amor. Assim também a aliança de Deus para conosco, por meio do sinal batismal, precisa ser compreendida em seu significado batismal, sendo unida e recebida pela fé em Jesus Cristo, pelo qual revelou e revela o seu verdadeiro amor por mim, por você e por toda a humanidade, e que nos lembra que fez uma nova e eterna aliança com toda a humanidade, oferecendo o perdão dos pecados, vida e salvação, ou seja, oportunidade de viver já amostras de vida plena, vida com sentido, já que com o olhar para a eternidade, para a concretude do nosso batismo. Estamos iniciando o tempo da Quaresma, onde somos remetidos para os momentos de desertos de nossa vida, onde muitas vezes nos encontramos na solidão, na angústia, nas dúvidas, nos desesperos, nas tristezas e assim por diante.
Se olharmos para a história de Deus com seu povo, nas alianças que Ele firmou com eles, sempre aconteceram em meio ao cenário desértico, onde o povo experimentava desânimo e sofrimento. Mas também em meio a isso era a oportunidade de experimentarem a bondade e misericórdia de Deus que os alcançava e os envolvia. No relato do Evangelho, vimos que o próprio Jesus encontrava-se no deserto, mas não desamparado pelo próprio Deus. Que possamos, neste tempo de Quaresma, onde somos levados a um tempo especial de introspecção, de olhar com sinceridade para dentro de nós mesmos, nos lugares mais íntimos e secretos que somente nós e Deus conhecemos, possamos e devemos lembrar e afirmar como Lutero: sou batizado, isto me basta. Diante da sinceridade de reconhecermos que estamos perdidos, somos pecadores e não conseguimos a salvação por nós mesmos, nós somos lembrados que Deus veio ao nosso encontro por meio do batismo. E isto nos basta quando nós lembramos. Pois no batismo Deus fez uma nova aliança conosco, nos chamando para sermos e vivermos como seus filhos e suas filhas, sob sua graça, misericórdia e perdão, oferecidos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Lutero tinha a frase "sou batizada" inscrita na sua escrivaninha, para nunca esquecer deste grande feito de Deus por ele. Por isso, também a nós somos lembrados novamente neste ano. Somos convidados e convidadas pela nossa ISLB a refletirmos sobre o tema do batismo e colocá-lo na vivência, na prática diariamente, colocando também então assim os nossos dons a serviço do reino de Deus. Que Deus nos abençoe e conduza pela sua palavra, hoje e para sempre. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos, lhe convido para juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Lhe convido para juntos nos colocarmos em oração. Querido, amado e bondoso Deus, graças te rendemos novamente pela tua palavra que vem ao nosso encontro e quer falar ao nosso coração, que quer transformar a nossa vida de dentro para fora. Obrigado, bondoso Deus, que novamente fomos lembrados neste dia de que no batismo, lá no ato batismal, onde fomos levados por nossos pais, padrinhos e madrinhas, ao momento batismal, a pia batismal, na comunidade cristã, para recebermos o sacramento do batismo. Lá, tu nos recebeste, tu nos chamaste pelo nome, dizendo: tu és meu, tu és minha. A partir daquele momento, a história de Deus para conosco, de uma forma concreta, inicia com o intuito de caminhar junto conosco a cada novo dia. Obrigado, Senhor, porque por meio do batismo Tu nos ofereceste o presente do perdão dos pecados, vida e salvação. Auxilia-nos, ó Deus, para que diariamente possamos crer e confiar no que fizeste por cada um e cada uma de nós, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o crucificado e ressurreto.
Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar esta fé, esta confiança e esta esperança diariamente no nosso testemunho. Também testemunhando em palavras, mas principalmente em ações, a partir dos dons que Tu nos deste e confiaste. Rogamos também, ó Deus, por todas as pessoas enfermas e enlutadas de nosso círculo familiar, de amizade, mas também da nossa comunidade. Rogamos por todos aqueles que se despediram de seus entes queridos. Seja Tu, Senhor, o consolo e o conforto, mas acima de tudo que as pessoas enlutadas sintam a Tua presença nas mãos estendidas da Tua comunidade. Conceda também, Senhor, a restauração, se for do Teu agrado por completo, a todas as pessoas que necessitam da recuperação da sua saúde. Sejam elas os diferentes tratamentos que as pessoas estejam realizando. Queremos também rogar por cada pessoa de nossa comunidade, de nossas famílias, de nossa igreja. Senhor, estejas abençoando, conduzindo e protegendo. Conceda também sabedoria a cada novo dia às lideranças de nossas comunidades, de nossa igreja, também ministros, ministras da palavra, para que com clareza e discernimento possam anunciar o Teu Evangelho, que promove e anuncia e apresenta a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Queremos também te pedir por todas as autoridades instituídas, sejam a nível municipal, estadual, nacional ou mundial, estejas também ali, ó Deus, dando sabedoria para conduzirem a vida e caminhada do Teu povo da melhor maneira possível, mas que acima dos interesses humanos esteja a justiça e a verdade que vem de Deus. Tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui, mas que está guardado em nossos corações, queremos entregar em Tua presença, quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, quando dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Os avisos por parte da nossa comunidade estarão projetados agora no final desta celebração. Abençoado domingo e abençoada semana a todos e todas, e em especial um tempo abençoado de Quaresma, no qual podemos vivenciar o amor de Deus em nossas vidas.